Vamos orar. Querido Deus, nós te adoramos, te exaltamos, ó Pai, nesta noite. Deus, pela honra, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui. Deus, como igreja, como filhos do Senhor, salvos que somos, Pai, e participamos da ceia, adoramos ao Senhor. Tivemos o privilégio, Deus, de ofertarmos na Tua casa. E também agora, meu Deus, o privilégio de ouvirmos da Tua palavra, Pai. Queremos sim, meu Deus, este alimento do céu. Por isso, Pai, fale conosco nesta noite. Eu quero ser, meu Deus, um instrumento sendo usado nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus querido, que toda honra, toda glória seja dada a Ti somente. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amado Espírito Santo, venha com a Tua graça, a Tua unção e o Teu poder. Que não seja eu, mas o Teu Espírito, Pai. Usa o meu intelecto, os meus lábios. Usa, Deus, todo o meu corpo, a minha vida, meu Pai, para realmente ministrar a Tua palavra. Eu quero, Deus, ser, meu Deus, uma trombeta, Pai, para trombetear nos ouvidos, ó Deus, da Tua igreja, uma palavra vindo diretamente do Teu coração. Deus, tira do nosso meio toda tristeza, toda angústia, todo medo, toda dúvida, toda incredulidade, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, e prepare um coração disposto, um coração aberto, dilatado, Deus, para abrigar a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, é o que eu clamo e peço ao Senhor, em nome do Teu Filho amado. Amém. Glórias a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Só Ele é o Senhor. Só Ele é o Cristo, nosso Salvador. Só Ele é o Filho do Deus Altíssimo, que desceu aqui na terra para se compadecer de nós, da nossa miséria, da nossa vida maldita e vazia e sem sentido que nós vivíamos lá no passado. Louvado seja Deus pelo Filho dele. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, quando nós olhamos para este texto, quando nós lemos, é importante a igreja refletir a respeito de tudo aquilo que a Bíblia fala de Cristo e de todos os ensinamentos, para que possamos ter o entendimento do quanto que Deus nos ama, o quanto que Deus nos quer, o preço que Ele pagou na cruz. Irmãos, nós olhando para a palavra de Deus, assim, é claro que não como Cristo, porque Cristo foi um exemplo maior, mas nós olhamos para a palavra de Deus desde o início até o final. Nós vamos ver homens e mulheres que viveram servindo a Cristo, homens e mulheres que viveram a serviço de Cristo aqui na terra. Noé, Abraão, antes disso Enoque, antes disso Abel, e depois Sete, e depois tantos outros homens: Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. E aí nós temos Josué, quando entra na terra prometida. Homens que serviram ao Senhor, homens que viveram para Deus, e depois tantos outros que viveram intensamente essa verdade, trabalhando para Deus, entendendo de que se tratava da obra mais magnífica do universo. E no Novo Testamento, nós olhamos para a vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo, de tantos outros homens, de mulheres, crianças, jovens e adolescentes, velhos na igreja primitiva, que também antes eram servos do pecado, servos da escuridão. Aí depois de receberem Cristo como Senhor e Salvador, passaram a servi-lo de todo o coração.
mostrando para nós, irmãos, da importância de não termos Cristo somente como nosso Salvador. Sabe aquele Cristo, aquele Deus que somente quer nos abençoar e somente nos livrar do inferno? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas nós como igreja, assim como no início, nós não podemos ter Cristo somente como o nosso Salvador e o nosso resgatador. Temos que adorá-lo porque isso é uma grande verdade. Mas para que isso se comprove verdadeiramente na nossa vida, para que isso realmente seja verdade na nossa vida, tendo Ele como Salvador, resgatador, sendo Ele como o nosso Messias, é necessário entendermos de que depois que Ele nos comprou, agora Ele também é o nosso Senhor. O nosso Senhor. E sendo o nosso Senhor, agora nós somos servos. Servos daquele que um dia desceu aqui na terra, daquele que um dia se humilhou, se entregou naquela cruz para nos salvar. Então Ele é assim o nosso Salvador, o nosso resgatador, e deseja ser o meu e o teu Senhor, o meu e o teu Rei. Chamados agora para sermos santos, separados, chamados agora para fora do mundo. Agora, como cristãos, irmãos, o nosso trabalho é servirmos a este Deus, é servirmos a Cristo. E para servir a Cristo, eu preciso servir o meu irmão. Quando eu sirvo a Cristo, servindo o meu irmão, eu abato o egoísmo que há em mim. Eu abato o egoísmo, o egocentrismo, o orgulho, a soberba que há em mim. Eu entendo de que, e nós precisamos entender de que depois de salvos, resgatados do pecado e agora sendo servos de Cristo, eu preciso servir a igreja, o meu irmão, a sociedade. E fazendo isso, e quando eu sirvo o meu irmão, a igreja, ela se fortalece. A igreja é fortalecida, o meu irmão é fortalecido. E por quê? Porque eu estou servindo a Cristo através do meu irmão. E é Cristo abençoando a vida do meu irmão através da minha vida. Agora, como compreender isso humanamente falando? É impossível, porque nós não queremos servir o outro. Nós queremos servir, mas sempre com uma recompensa. Aquilo que Cristo tem para nos dar, Ele já nos deu, salvação. Agora, entendendo isso e me alegrando com isso, agora eu vou alegrar o coração dele, servindo o meu irmão, servindo a sociedade, servindo as pessoas e mostrando para as pessoas de que eu sou servo de um rei absoluto, soberano. Através do meu serviço como cristão e do teu, nós mostramos para o mundo de que existe um governo celestial sobre nós. E este governo tem que prevalecer. É por isso que nós temos que entender de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele é o nosso Rei. Ele quer administrar minha vida e a tua, mas humanamente falando é impossível. Então agora, o apóstolo Paulo, ele cuidando da igreja de Filipos, ele cuidando daquele povo, e dizendo para o povo o quanto que é importante considerar o direito do outro mais importante do que o teu. E para nós, para nossa a compreensão humana é difícil da gente primeiro dar preferência para o outro. Nós queremos para nós. Primeiro é estar na frente. O outro pode ficar em segundo lugar, o outro pode ficar no último da fila, mas nós queremos estar na frente. E a Bíblia nos ensina de que o direito do próximo tem que prevalecer. E então o apóstolo Paulo leva aquela igreja, e nós somos a igreja de Cristo, no versículo 5, mostrando como que nós vamos compreender isso de uma maneira espiritual. Não é olhando para os homens, não é olhando para as pessoas, não é olhando para os reis da terra, não é olhando para o maior teólogo da humanidade, de toda a história, não, é olhando para o maior profeta de todos, Cristo, o maior homem, Jesus Cristo. Olha o que ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa é a ideia, este é o segredo.
É essa mente de Cristo implantada em mim e você, que vai nos levar a ser como Ele é. E como que Cristo, o que está em Cristo, o que Ele quer de nós, e o que Cristo operou? Olha só o que o apóstolo Paulo diz no versículo 6. Depois de dizer que é necessário e que tem que haver no cristão a mente de Cristo, os pensamentos que dirigiam, que conduziam Cristo, estar em mim e você, ele diz: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Ele que tinha todo o direito, porque era Deus. Ele que tinha todo o poder, todos os atributos de Deus. Imagina de que ele não reivindicou. Ele desceu na terra com toda a sua riqueza, com todo o seu poder, com toda a sua soberania. Por conta desse pensamento que havia nele, ele desce, irmãos. Sabe para quê? Para dar o direito para mim e para você, que nós não merecíamos, para irmos para o céu, para o lugar da onde ele veio, da onde ele é. Olha só a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. E o apóstolo Paulo fala que este mesmo pensamento precisa estar em mim e em você. No versículo 7 ele diz assim: mas pelo contrário, ele não usurpou, ele não quis tomar o lugar de Deus, ele não quis utilizar de tudo que ele tinha para mostrar que ele era Deus aqui. Assim como Adão, que queria ser como Deus, Lúcifer queria ser como Deus. Quantos homens desejam ser como Deus? Homens grandes. E quantos homens pequenos? Mas Cristo, sendo o maior de todos, ele não usurpou, ele não quis tomar o lugar de Deus. Mas pelo contrário, ele vai contramão, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Irmãos, que Cristo, ele foi ao ponto máximo do estágio da miséria da humanidade. Imagina ele se esvaziando de tudo aquilo que ele tinha e deixando para poder assumir plenamente e ser plenamente assumir plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Isaías capítulo 57, versículo 15 fala de que ele habita no lugar mais sublime, mais majestoso do universo. Contudo, ele habita também no coração daquele que é contrito, daquele que o ama. Imagina, irmãos, imagina este Deus lindo e maravilhoso assumindo agora essa forma de servo. O governo de Deus, de Cristo, ele viveu assim e ele deseja que a igreja viva assim também, dessa maneira. Não é um governo de mandar nas pessoas, não é um governo de dar ordens, não é este modelo. Mas o modelo, o desejo do coração de Cristo, e este modelo real que é verdadeiro, que é diferente do que nós temos visto no mundo, é servo. Olha como que Cristo governa. Olha como que Cristo veio governar a tua igreja. Olha como que Cristo deseja, porque Paulo está dizendo: olha, tende em vós o mesmo sentimento que havia, o mesmo pensamento que havia em Cristo Jesus. Então o que está na minha mente e o meu sentimento é o que eu vou praticar. E então este governo, essa maneira de governar de Cristo, é uma maneira maravilhosa. Servir. E servir aquele que afrontava ele, mostrando para mim e para você de que a bênção está aí, irmãos. A conquista, a vitória para a vida do cristão está nessa maneira dele governar e de ser governado por Cristo e trabalhar para ele aqui na terra, sendo servo. O apóstolo Paulo dizia para a igreja de Coríntios: embora eu sendo livre, me fiz escravo para com todos. Sabe para quê, irmãos? Para ganhar outras vidas para Cristo. É um cidadão entendendo de que serviu o pecado, agora está servindo Cristo, e agora eu vou servir a Cristo para salvar outras vidas, para servirem a Cristo também. Foi o que Cristo fez.
Versículo 8, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se a obediência até a morte, e morte de cruz. E quando falamos de morte, nós não gostamos. Porque morrer, irmãos, é o estado mais terrível para o homem. É a morte. É o que eu mais tenho medo. Agora imagina que Cristo foi até esse estágio final, servindo eu e você, por amor ao Pai. Ensinando eu e você como devemos servir o próximo. Como devemos servir a igreja. Como devemos servir as famílias. Como devemos servir os pobres. Como devemos servir a sociedade. E todos os recursos, irmãos, para este trabalho a igreja tem. Mas a igreja se envolveu com tantas coisas. Mas nós temos todos os recursos celestiais para servirmos a Cristo aqui na terra, para ganhar almas para Ele. E então, para servir a Cristo, nós precisamos, irmãos, de entender de que nós não podemos agradar a nós mesmos. Foi o que Cristo fez aqui. Foi o que Cristo fez. Se humilhou, se esvaziou, deixou tudo o que Ele tinha. Ele negou as vontades dele para poder cumprir a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade. E este é o sentimento que tem que haver em mim e você. O mesmo sentimento de Cristo, para que haja um crescimento, um fortalecimento da igreja de Cristo, desse Cristo que te salvou. E que antes, muito antes de querer abençoar você financeiramente, deseja abençoar e enriquecer você espiritualmente, que é o que tem mais valor. O servo de Deus, ele não agrada a si mesmo. O servo de Deus também não procura agradar a homens, mas a Deus. Olha o que a palavra de Deus, você não precisa abrir, eu anotei aqui, Gálatas 1, no versículo 10. O apóstolo Paulo dizendo para aquela igreja: porventura procuro eu agora o louvor dos homens, ou a aprovação de Deus? Eu estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Jesus, enquanto Ele esteve aqui na terra, irmãos, Ele nunca procurou agradar homens. O desejo do coração de Cristo sempre é agradar o Pai. O apóstolo Paulo, depois que ele se converte, o desejo do coração dele era agradar Deus, porque ele era servo de Deus. O apóstolo Paulo não negociava com os líderes, com homens poderosos da época. O medo não vencia eles. A provocação, a acusação, a perseguição. Não, ele não negociava para agradar o coração dos seus opositores, para ficar bem com eles, não. Mesmo diante da morte, ele agradava o coração de Deus. Por quê? Porque o servo de Deus, como Cristo, primeiro, ele não deseja agradar a si mesmo. Ele não tem dó de si mesmo. Ele se entrega voluntariamente. E depois ele entende que existe uma bênção também, quando o crente procura não agradar homens, mas única e exclusivamente Cristo, porque entende, Ele é o meu Rei. Irmãos, eu sempre digo isso para você e vou continuar dizendo: eu amo você, mas entre você e Cristo, eu fico com Cristo. Eu vou abraçar você, eu vou beijar você, eu vou com você, eu vou ter paciência com você, eu vou te ouvir, eu vou orar por você, eu vou chorar por você. Mas eu nunca vou sair, eu não vou sair fora da palavra de Deus para agradar você. Senão não seria servo de Cristo. E você não pode sair da Bíblia para agradar homens. Você não pode sair da verdade da palavra de Deus para agradar teu patrão. Você não pode sair da palavra de Deus para agradar a tua esposa, para agradar o teu marido. Você não pode sair da verdade da palavra de Deus para agradar teus filhos, para agradar teu amigo, para agradar teu namorado. Não, você não pode sair da verdade da palavra de Deus para agradar o rei.
o presidente, os governantes. Não. Pois você está a serviço de Cristo. Então você precisa servi-lo agora, mesmo desagradando pessoas. Entendendo que quando você faz isso, você está fazendo um bem para a sociedade, para a vida da outra pessoa. Como que você vai servir a outra pessoa? Servindo a Cristo, indo a favor da verdade. O servo de Deus entende que ele é o menor. Olha só, irmãos, primeiro eu tenho que entender de que eu não posso agradar a mim mesmo, eu tenho que agradar a Deus. Tá? Eu tenho que entender, eu tenho que ir para esse nível, eu tenho que ir para esse lugar, esse patamar. Aí depois eu tenho que entender que eu não tenho que agradar as pessoas, eu tenho que agradar a Cristo. Eu sou servo dele. Aí depois eu tenho que entender de que eu sou o menor, mesmo servindo o Rei da Glória. Porque a Bíblia diz que se eu quiser ser o maior, eu tenho que ser o menor. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 23, Jesus falando para os discípulos, no versículo 23, capítulo 23, versículo 11: porém o maior dentre vós seja vosso servo. Está falando para a igreja, irmãos, para os discípulos. Você quer crescer espiritualmente, emocionalmente? Você quer crescer em todas as áreas da sua vida? Então, em nome de Jesus, permita o Espírito de Deus abater o orgulho, a soberba. E em nome de Jesus, para de querer ser servido e passa a servir. Em João capítulo 13, versículo 15, olha só o que Jesus disse para os discípulos, e ele está dizendo para mim e para você hoje: dei-vos um exemplo, para que como eu fiz, também vós o façais. Esse é o exemplo maior de servo. E quando que Jesus está dizendo essa verdade para os discípulos? Depois que ele já sabia de que estava pronto para morrer, pronto para deixar os seus discípulos, o que ele faz? Estava na mesa com os seus discípulos e de repente ele convida os discípulos, ele pega uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos, pecadores, irmãos. Sabe de quem que ele lavou os pés? De Judas. Ele sabia que Judas o trairia? Sim, ele sabia. Ele sabia disso. Você teria coragem de lavar os pés, servir aquele que você tinha certeza de que ele trairia você? Você consegue entender isso? Olha a maneira como Cristo se humilhou. Olha a maneira como Cristo se transformou como homem, sendo perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Imagina Jesus Cristo lavando os pés de Pedro, sabendo que aqueles pés sujos, mesmo limpos agora, sairia correndo para negá-lo. Imagina Jesus lavando os pés de todos os discípulos, sabendo de que todos aqueles pés que ele estava lavando naquele momento correria para um lugar distante, abandonando ele naquela cruz, deixando ele só. E Cristo sabia. Cristo sabia disso, irmãos. Ele não ficou sabendo depois que aconteceu, não. Ele sabia que os discípulos iriam embora, ele sabia que Pedro negaria, sabia que Judas o trairia. Mas só que essa essência de servo, aquilo que ele veio para fazer aqui na terra, ele fez. Não era somente se entregar naquela cruz e morrer, ok, ele tinha que fazer e fez. Mas imagina ele antes disso, lavando os pés sujos dos ingratos, mostrando para mim e para você como devemos ser, como devemos agir. Irmãos, mostrando para mim e para você de que qualquer coisa que alguém faça para nós não chega perto daquilo que fizeram com Cristo. E se Cristo lavou os pés e serviu aquelas pessoas, nós temos que servi-los também. Porque isso, irmãos, não pode agradar somente nós.
Não pode, eu não posso servir a pessoa porque a pessoa, ela é agradável e porque ela vai ficar feliz e eu vou ficar feliz com ela porque ela é agradável para mim. Não, irmãos, eu tenho que servir e me alegrar nisso, mesmo lavando os pés de Judas, lavando os pés daquele que erra, peca, daquele que vai falhar, daquele que eu sei que não vai estar 100% comigo, daquele que eu sei que está falando mal de mim, daquele que me afronta, daquele que me agride, daquele que me critica. Imagina o nível que Cristo quer nos levar, de servos, neste trabalho, irmãos, que eu costumo dizer que é o mais, ele é magnífico, é o mais extraordinário, é o trabalho mais maravilhoso do universo, irmão, é trabalhar para este Cristo. Agora, eu não posso trabalhar somente com pessoas que me convêm. Não, irmão, senão Cristo teria pulado Judas, senão Cristo teria pulado Pedro, senão Cristo não teria lavado o pé de nenhum deles. Jesus, ele fala, até quando você vai fazer um banquete, ele fala que você não pode, que você tem que evitar convidar pessoas que você gosta, e pessoas que têm a capacidade de retribuir de novo para você o churrasco. Ele fala, convide aquele, sirva aquele que não tem condições de dar para você de volta o que você deu para ele. Olha que nível que Cristo quer nos levar. Mas nós, na nossa humanidade, na nossa fragilidade, no engano do nosso coração, no nosso egoísmo, nós convidamos aquele que depois pode nos convidar novamente. E se ele não nos convidar, a gente faz bico. E Cristo quer nos poupar de tudo isso, levando eu e você, a igreja de Cristo, a estender as mãos para o desconhecido, fora da igreja e dentro dela, neste trabalho que é maravilhoso, que é magnífico, que salva vidas, que tira o pecador das garras do inimigo, e que leva o pecador a andar com Cristo e depois a desfrutar de toda uma eternidade com Ele. Ah, que trabalho maravilhoso! Que trabalho maravilhoso, irmãos! É maravilhoso ser servo de Cristo. O servo de Cristo, ele entende de que o exemplo maior é Cristo, e assim como Ele fez, nós temos que fazer também. E isso nós não podemos fazer só quando estamos bem. Não é um tempo, Cristo, eu vou trabalhar para o Senhor, vamos fazer aqui, vamos assinar um contrato, vamos fazer um acordo. Cristo, o Senhor me salvou, então eu vou te servi-lo durante 2 meses, ok? Não, Cristo, eu vou servi-lo durante 2 anos, quem sabe o meu trabalho de 2 anos para o Senhor pague toda essa dívida. Não, irmão, tua dívida era impagável, a minha também, impagável, mas Ele nos resgatou. Não existe essa possibilidade de você dizer para Cristo, eu vou viver mais uns 30, 40 anos, eu vou te servi-lo 28 anos, se eu morrer com 30, 2 anos eu quero viver para mim mesmo. Não existe essa possibilidade. Não, irmãos, é até o último suspiro. É ser servo de Cristo e agradando Ele mais do que a você, agradando Ele mais do que as pessoas. É você agradando e tendo Ele como modelo de servo, e sendo como Ele, fazendo como Ele fez, e ir até o fim. Lucas capítulo 12, versículo 37 diz assim: quer ser feliz, irmãos? Todo mundo corre atrás dessa tal felicidade, não é verdade? E aí nós buscamos tantos entretenimentos no mundo, é uma bobagem esse negócio, é ilusão, é entretenimento diabólico. Em nome de Jesus, olha só, Lucas 12, 37. Jesus dizendo: felizes aqueles servos. Quem é servo de Cristo aqui? Quer ser feliz? Quer ser feliz? Olha só, felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que Ele se vestirá para o servir, para que se recline ao redor da mesa, e pessoalmente irá ao encontro deles para os servi-los.
Irmão, você quer ser feliz? Você quer ser servido por Cristo? Então, em nome de Jesus Cristo, entenda que você tem que servir o teu irmão, a igreja, a sociedade. Você precisa ser um servo dele, ter ele como Senhor da tua vida. É ele governando o teu querer, o teu agir, as tuas emoções, as tuas vontades. Quer ser feliz, irmãos? Então permaneça até o final nesse trabalho de servo, sendo escravo e prisioneiro de Cristo. Porque esta alegria só vai desfrutar quem permanecer até o fim. Vai ser servido por Ele. Você gosta de ser servido pelas pessoas? É bom. É bom, irmãos. Todos nós queremos. Mesa posta, mesa arrumada. Eu só vou para comer, eu só vou para desfrutar, porque tem alguém servindo. Imagina o próprio Cristo preparando a mesa para mim e para você. Irmão, isso tem que alegrar o meu e o teu coração. Em nome de Cristo. Você e eu, nós precisamos entender essa verdade. Nós queremos ser felizes sim. E essa bem-aventurança do céu, irmãos, o mundo não desfruta e nem pode. E muitos dentro da igreja também não desfrutam. E por quê? Porque não tem Cristo como Senhor. Tem Cristo somente como Salvador. Mas para eu pegar e mostrar minha fé de que realmente Ele é o meu Salvador, eu tenho que viver como servo dEle. Eu tenho que servi-lo de todo o meu coração. Eu tenho que servi-lo com todo o meu corpo, com tudo que eu sou. Quando eu sou um bom funcionário e sirvo bem o meu patrão, por isso, irmão, em nome de Jesus, se você não é um bom funcionário, eu digo para você que você está no caminho errado. Se você é aquele funcionário que critica o teu patrão, você que é aquele funcionário que precisa de uma boa comissão para se empolgar, eu digo que você está errado. Se você é aquele funcionário que precisa de um elogio do teu patrão, do teu chefe, para fazer o melhor, você está errado. Pastor, mas e aí, não é assim? Dizem por aí de que tem que elogiar. Tem que elogiar, você não depende disso, irmãos. Sabe por quê? Porque para servir a Cristo dentro do teu trabalho, você tem que servir bem o teu patrão. E não ser motivado pelo dinheiro ou pelo elogio do teu patrão ou do teu chefe, mas motivado pelo Cristo que você serve. Porque servindo bem o teu patrão, você está servindo bem Cristo. E aí você será um bem-aventurado. E teu patrão não precisa ser crente. Se ele for crente, a Bíblia fala que ainda mais você precisa honrá-lo, servi-lo de todo o teu coração. Você pode servir Cristo e muito bem na escola, você que estuda, sendo diferente dos outros amigos teus, servindo a Deus, honrando os professores, que são autoridades. Você pode servir bem a Cristo, honrando, respeitando e orando as autoridades da nossa nação. Quando eu falo mal, eu vou contra a Bíblia. E no contra a Bíblia, eu estou servindo mal. E servindo mal, eu não sirvo a Cristo. Eu sirvo a Cristo quando em todos os lugares que eu estou, eu procuro fazer como Ele fez. E isso não é perca de tempo. Isso não é, irmãos, algo para nos destruir, nos enfraquecer. Não. Você quer ser bem sucedido em todas as áreas? Então seja um servo. Aprenda a se humilhar. Deixa o teu direito de lado. Ainda que você tenha o direito, Cristo tinha o direito de fulminar toda a humanidade por conta do pecado. Ele poderia ter descido da cruz. Ele poderia ter invocado legiões de anjos para acabar com todo ser vivente. Sabe o que ele fez, irmãos? Amou e amou até o final. Serviu e serviu até o final.
E só é capaz de servir até o final quem ama até o final. E não tem como servir neste modelo de Cristo se não tiver amor. Por isso, em nome de Jesus, aprenda a servir como Cristo. Depois ele recebe o nome que está acima de todo nome. A recompensa vem. A recompensa vem, irmãos, para a igreja, para os filhos de Deus. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, mas antes ele teve que se humilhar. Antes ele teve que servir. Então, para que você seja abençoado, eu também. Para que a igreja seja aquilo que ela quer ser, vitoriosa, conquistadora, rica, poderosa, cheia de poder, cheia de milagre. Antes disso, irmãos, se humilhe, se esvazie, deixa o orgulho, deixa a soberba. E entende que para você ser maior, você tem que ser menor. O apóstolo Paulo entendia de que entre os apóstolos ele era o menor, e entre os pecadores ele era o maior. É tudo diferente, contrário do que nós pensamos, né? O apóstolo Paulo sendo um exemplo. Por isso ele pode dizer para a igreja de Coríntios: seja depois os meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Quero dizer para você, irmão, que servir a Cristo é muito bom. Servir a Cristo nos dá saúde física, ânimo, descanso, nos dá vigor, cura as nossas emoções, vivifica a nossa alma, o nosso espírito. Irmãos, quando eu lavo os pés do irmão, não está dizendo que é para vocês pegar e sair arrancando o sapato do teu irmão agora, eu vou lavar teu pé, não é isso. Só um modelo, um exemplo. Sabe o que está dizendo? Quando teu irmão falhar com você, abrace ele, liga para ele, escuta, eu quero orar com você. Escuta, você não foi na igreja, eu senti tua falta. Não condene ele. O modelo real é Cristo. E para sermos bem-aventurados, nós temos que ser como ele. E para ser como ele, nós temos que ter o mesmo sentimento que havia nele, irmãos. Irmãos, o nosso sentimento é podre. Ok? Podre. O nosso coração é enganoso. E há um desespero no nosso coração para o erro, para o pecado. Há um desespero. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Humanamente falando, nós não queremos nos humilhar, nós não queremos nos esvaziar, nós não queremos perder o poder, nós não queremos colocar o outro na frente, nós não queremos que o direito do outro venha na frente, nós não queremos perdoar o outro, nós não queremos ajudar o outro, nós não queremos ajudar ninguém. Sabe por quê, irmãos? Nós pensamos em nós, na nossa casa, na nossa família, e que o mundo se exploda, que o mundo acabe no inferno e ponto final. E não foi assim que nós aprendemos com Cristo. Quer ser feliz? Seja um verdadeiro servo de Cristo. E essa semana nós vamos clamar ao Senhor para que Ele nos enche dessa alegria, dessa riqueza. E vamos clamar ao Senhor para que Ele nos ajude a ser um servo como Ele é, como Ele foi, como Ele tem nos ensinado. No nome de Jesus. Você quer ser bem-sucedido? Então durante toda a semana nós vamos estar aqui clamando ao Senhor, vamos estar ministrando uma palavra, buscando em Deus. Deus nos dê exemplo, Deus mostra para nós o teu exemplo, Cristo nos ensina. Nós queremos ser servos do Senhor, porque eu não quero tê-lo somente como Salvador, resgatador, eu quero tê-lo como Senhor da minha vida. Pronto. É Ele que governa. Porque seria muita ingratidão, né? Me salvou, ok, tchau. Pagou minha dívida? Quem mandou? Tchau. Não, irmãos. Não. O Senhor pagou minha dívida. Eu era um desgraçado, um maldito, separado de Deus. Mas o Senhor morreu na cruz por mim, serviu o Pai, mostrou que vale a pena, se humilhou, se fez como homem. E agora eu quero ser como o Senhor é. Eu quero servir como o Senhor. É um modelo perfeito, irmão. Não é servir por conta na medida do outro. Não, é servir como Cristo serviu. Este é o modelo. E nós vamos orar e clamar. Nós vamos até fazer um jejum para que Deus nos ajude a isso, para que Deus nos leve a esta verdade. Aí nós vamos desfrutar da verdadeira alegria, da verdadeira prosperidade, da verdadeira conquista, da verdadeira vitória que o crente tem em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, quero orar por você. Em nome de Jesus.